Pessoa que não vai ter emprego vai ver como uma classe média baixa hoje, não vai ser pobre, porque a produção vai ser tanto sobre qualquer aspecto, produção de TV, entrega de serviço, entrega de novas tecnologias, que vai ter muito dinheiro esse imposto. Então eles acham até que a vida vai melhorar. Você aceitaria ganhar uma renda básica só pra viver curtindo a vida? Nosso consumo vai mudar, nosso sentido de propósito de vida vai mudar com a inteligência artificial. Eu acho realmente isso. Assim. Hoje, por exemplo, você tem um propósito de vida de trabalhar. A maioria das pessoas acabam fazendo o propósito de vida dela dizendo, eu quero chegar na carreira tal. Sei lá como vai ser daqui a 20 anos se a gente vai almejar isso. Talvez a gente vai dizer, eu quero ter o melhor conjunto de agentes que vão ser top. Esse é um debates ainda sem conclusão sobre o futuro do mundo com inteligência artificial. A adoção da tecnologia é tão completa e rápida e eficiente que a gente está pulando várias etapas. E uma das etapas é, como é que eu regulamento isso? Como é que eu garanto que esse conjunto de decisões que as máquinas vão tomar seja de fato bom para o florescer do ser humano? E hoje no All In, Carlos Tabosa, VP de Tecnologia e especialista em IA. A minha IA vai lá ler e entender quais são os e-mails que eu devo prestar atenção. E os outros, ela só me conta o que está acontecendo naquela thread de e-mails. Então, esse tipo de ação no dia a dia me dá produtividade. Esse tipo de ação no dia a dia tangibiliza um pouco do poder da inteligência artificial. Debatendo comigo o que será de nós num futuro próximo. Inteligência artificial generativa, esse novo mundo da inteligência artificial, vai tornar a gente muito eficiente. E que isso vai gerar muitos problemas. Porque a sociedade vai ter que se adaptar a isso. O emprego, eventualmente, não é mais um emprego que vinha sendo. Meu propósito de vida de ser um diretor, um executivo de mercado, eventualmente isso... E no episódio de hoje a gente vai falar sobre futuro, talvez presente e talvez alguns desastres ou não do que está acontecendo pelo mundo. Para conversar sobre um tema super relevante comigo, ele mesmo, Carlos Tabosa, seja muito bem-vindo. E aí, Mari, muito obrigado. Felizão de estar aqui. Acho que vamos falar sobre bastante de futuro, presente, inteligência artificial, renda universal e o que mais vocês quiserem saber de tecnologia. Esse é um tema super relevante, mas eu estava aqui comentando contigo que parece que a gente vive numa bolha, né? Mas para as pessoas começarem a entender esse assunto, eu queria que tu contextualizasse por que tu gosta tanto desse tema e por que tu é tão familiar com ele. Boa, vamos lá. Acho que minha trajetória com tecnologia tem de muito tempo, atendendo grandes empresas no país e sócio de uma empresa de tecnologia. Depois a gente conta um pouquinho mais ao longo da trajetória. Mas esse é um tema que é a minha apropriação de vida. Foi aqui que eu decidi viver, com uma inovação tecnológica. Mas por que tu acha que as pessoas pouco olham ou porque tu acha que deveria ser um tema relevante para a gente citar agora? É porque eu acho que tem duas pessoas, existem dois tipos de perfis do ser humano. Um que vai tocando a vida e o outro que está à frente e toma as decisões de quem vai tocando a vida. Então aqui é uma decisão de você, quem você é e quem você quer ser, né? Independente do meio em que você trabalha, independente de como é a tua vida pessoal ou profissional, eu sugiro que você esteja muito atento ao que está acontecendo, porque senão você vai ser uma pessoa que vai tocando a vida e não decidindo para que lado e qual caminho você tem a condição de seguir adiante. Fato, isso é verdade. Uma das pautas que a gente vai entrar é se a gente tem escolha de, no futuro, tomar as nossas decisões e não ser coordenado por pessoas que vão ter um poder muito grande sobre isso. Só que eu vejo que hoje em dia, quando a gente fala em inteligência artificial, parece uma coisa meio que do futuro. Nossa, uma coisa futurista. A gente pega imagens de... Quando a gente vai representar a tecnologia, é sempre uma coisa do futuro. Mas as pessoas hoje, elas têm no Netflix, no WhatsApp, no Instagram, e a gente já tinha uma inteligência ali dentro. O que as pessoas hoje usam que elas nem se percebem que é a tecnologia já? A inteligência artificial, ela surge na década de 50, Mari. Então, isso que você deu um pequeno briefing aqui é muito real, assim. A tecnologia já está no nosso dia a dia há décadas. A questão é que agora a gente pode falar com ela no mesmo tom de voz e da mesma maneira que estamos falando aqui no podcast. Essa é a grande diferença, mas essa evolução já vem adiante há muitos anos. Quando a plataforma de rede social te sugere quem você deve seguir de acordo com seus comportamentos. Isso para a gente hoje é tão simples, mas existe uma tecnologia, uma disciplina chamada Machine Learning, Deep Learning, que é super estudada e que provê esse tipo de recomendação. Então a tecnologia já está inserida no nosso dia a dia, nesse tablet que está na sua frente, no meu celular que está aqui do lado, no meu relógio, no óculos e assim por diante, né? A gente já vive, tem os mais pragmáticos dizem aí, os mais radicais também, que a gente já vive a tecnocracia, né?
Então não é mais a tecnocracia, é tudo. A tecnologia, na verdade, é consumindo o ser humano. E aqui tem pautas filosóficas, tem pautas, linhas práticas, a gente pode ficar aqui a noite inteira discutindo isso. Mas que a tecnologia já está inserida no nosso dia a dia, isso é zero novidade. O que a gente vai fazer daqui para frente com essa nova tecnologia, que é a IA generativa, é uma decisão nossa, porque a gente ainda está no time de tomar decisão. Daqui a pouco não tem mais esse time. Mas para quem escolhe não usar ou ainda está relutante com isso, tu acredita que essa pessoa vai ser engolida ou que a gente tem a opção de ter um outro caminho? Mário, eu acho que não tem a opção de ter outro caminho. Quando você olha para a história, e eu sempre tento explicar nas minhas palestras, nos meus eventos, as grandes empresas que me chamam para falar em palcos grandes, para executivos, para líderes de negócio, eu sempre gosto de projetar o futuro olhando para o passado. Tá. Porque no fim, nada disso é novidade, né? Quando teve o surgimento da energia elétrica, Nova York é o que é hoje, porque Nova York adotou energia elétrica muito rápido. Então é uma decisão que você toma de política pública lá atrás. Nova York efetivamente não era o que é Nova York hoje, mas muita gente diz, e muitos estudiosos dizem, que ela conseguiu essa alavanca socioeconômica para representar o que ela é hoje no mundo pela adoção rápida de energia elétrica. Então eu gosto de comparar muito a energia elétrica com a inteligência artificial generativa. Eu acho que é disso que a gente está falando. A gente não está falando de uma tecnologia que simplesmente a gente pode deixar de lado. A gente está falando de uma tecnologia em que tenho certeza que na noite de hoje você colocou o teu celular para carregar. Sim. E você nem percebeu esse ato. Está no nosso dia a dia. Exato. Ou quem é que coloca o celular para carregar aqui e fala, pô, coloquei o celular para carregar, olha que legal a energia elétrica. Ninguém faz isso, tá certo? Então, a inteligência artificial eu vejo daqui a alguns anos sendo da mesma forma. Hoje a gente ainda dá nome, ela ainda é algo que é palpável. O ChatGPT, o Claude, o Gemini do Google, ela é palpável. A gente consegue ver e entrar. Daqui a um pouco ela vai disseminar em tudo. Então parece ficção científica, mas não é. É o que já está acontecendo. Quando tu fala generativo, o que tu quer dizer com isso? Boa. Como eu disse, talvez eu vou repetir isso mais algumas vezes aqui, a tecnologia ela vem evoluindo. A inteligência artificial tem papers da década de 50, 60. O primeiro chatbot é feito em 60, 70. Enfim, ela vem evoluindo. A novidade da tecnologia chamada IA generativa é que ela gera alguma coisa. A gente antes não gerava alguma coisa. A gente olhava para dados e a partir desse dado a gente podia dar insights de futuro, mas olhando sempre para o passado. Sim. Aqui, nesse momento, o ChatGPT, que não nasce com o ChatGPT, nasce com o Google DeepMind. Inclusive tem um documentário excelente no YouTube de quem de fato faz esse paper, esse artigo que gera uma tecnologia chamada Transformer, que dá a base para a IA generativa. E o Google DeepMind surge com isso e a OpenAI ela realmente cria o ChatGPT e que esse ChatGPT se conversa como se estivesse conversando com outra pessoa. Portanto, baseado no contexto da conversa, baseado no histórico de dados também que ele tem, ele consegue criar coisas novas. Tá. Então, o ato de criar coisas novas é recente. Isso já chegou, então? Isso já chegou. Já está sendo feito. Isso está sendo feito nesse momento. Provavelmente as pessoas que te ouvem já acessam seus IAs de preferência e que já criam com elas e co-criam com elas projetos, ações do dia a dia, né? O próximo passo que a gente está vendo agora e que a gente implementa nas grandes empresas que nos contratam para isso é a IA agêntica, que é além dela criar e dar texto e dar voz, que é algo que parece já que foi há 20 anos atrás que o ChatGPT foi lançado. Parece. Ela executa funções, né? E que aí está um mote da nossa conversa sobre renda universal, sobre desemprego, sobre como a sociedade vai ter que se comportar daqui para frente e que eu tenho minhas opiniões por acompanhar bastante esse tema. Mas quando tu fala que ela já executa funções, ela já está no nível de tomar decisão e já proceder a partir daquilo, entre elas? Tecnologia, sim, já está no nível. Isso não deve estar aparente para a maioria das pessoas, porque as pessoas simplesmente não estão usando a tecnologia com este fim. Mas nós que vivemos aqui de tecnologia, a gente é super hard user de tecnologia, early adopter, tem várias
expressões em inglês bonitas para isso. A gente que usa no dia a dia, a gente sempre usa antes. Portanto, eu vou dar exemplos do meu dia a dia aqui para tentar tangibilizar para quem nos ouve. Eu não abro o Outlook. Zero. A minha IA vai lá ler e entender quais são os e-mails que eu devo prestar atenção. E os outros, ela só me conta o que está acontecendo naquela thread de e-mails. Eu não mando invite mais, praticamente, para marcar reuniões. Eu peço para a IA e a IA manda invite. Anotações de reuniões, então, faz tempo que eu não pego um papel, uma caneta e faço desenhos, né? A IA me ajuda com isso e, ao final, eu tenho essa conversa com a IA. Então, sim, é uma delegação de coisas que eu jamais gostaria de fazer, porque eu duvido que tem alguém que gosta de ler e-mails. Eu duvido. Exato. Tá bem? A gente lê e-mail para outro objetivo, não é pelo ato de ler e-mail. Então, esse tipo de ação no dia a dia me dá produtividade. Esse tipo de ação no dia a dia tangibiliza um pouco do poder da inteligência artificial generativa, que ainda está super no início. Então, quem está ouvindo isso aqui tem a oportunidade de acordar para a vida e falar, pô, quero pegar esse boom super no início. Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas eu sei que você também deve ter dúvidas de como começar o seu posicionamento e melhorar a sua comunicação. E aí, trabalha com todas essas frentes. Mentoria, tráfego pago, estratégia, criação de conteúdo de qualidade. E se você quiser saber mais, acesse o QR Code que tem aqui na tela e entre em contato comigo e com o meu time. Agora, bora voltar pro episódio. Mas quando a gente fala que ela já toma decisões, tem um lado ruim disso, né? Eu já vi alguns papers que até quando a gente quer tirar uma, ela toma decisões para tentar te convencer a continuar com ela. E a gente cria várias contradições nesse meio. Como é que tu filtra isso? Tu tá dentro da tecnologia, mas as pessoas vão começar a usar para fazer N coisas, trocar vários processos cognitivos. Como é que a gente não cria um viés? Boa. Vamos lá. A gente cria viés, tá? Ponto. Ponto e fato. Isso não se resolve. Não é a tecnologia que resolve isso. Aliás, os principais IA generativas, as principais empresas de IA, OpenAI, o ChatGPT, por exemplo, é completamente enviesado. Por quê? Porque o treinamento de dados dele vem proveniente do ser humano, que é enviesado. Exato. Então, se você tem um conjunto de dados que, nesse conjunto de dados, você considera qualquer insulto a uma classe, qualquer insulto a uma raça, qualquer problema desse tipo, se você treina o dado da máquina com isso, a máquina vai ter a mesma condição. Portanto, o viés é natural, infelizmente. Essas coisas acontecem com o ser humano e a máquina vai levar isso. A questão aqui é você ter um senso crítico sobre o poder de decisão da máquina. Então, ela pode sim executar funções para a gente, mas a gente tem que continuar pensando. Ao passo que a gente pare de pensar, ela vai pensar pela gente, nem sempre o caminho que ela vai tomar é correta. Por quê? Porque ela tem coisas que o ser humano de fato não tem e o ser humano de fato tem e ela não tem. Que é o feeling, é aquela sensação de, pô, esse é o caminho. Tem decisões em que a gente tem aquele boom. Dizem que as mulheres têm até mais que o homem isso. O feeling. O feeling, essa coisa de, porra, vai dar certo, essa coisa de, o caminho é esse, né? A gente vê as mulheres tendo mesmo essa coisa meio sensorial mais avançada. A gente é muito, eventualmente, sei lá, menos emocional nesse sentido e, portanto, a gente toma decisões com dados mais à nossa mão, né? E isso a IA não consegue fazer. Né? Então, a IA parece-se mais com o homem do que qualquer outra coisa, né? De longe não tem esse sentimento, não tem esse poder de decisão. Às vezes, você tem uma fração menor de probabilidade de algo dar certo, mas você investe naquilo porque você tem um feeling. Exato. E que aí a gente pode discutir o que é feeling, né? Dados históricos da pessoa, experiência própria da pessoa e etc. Mas que a IA jamais vai tomar essa decisão. Então, no fim, o senso crítico é nosso, né? E isso está sendo muito discutido, Mário. Muito discutido. Porque a adoção... Nada na humanidade foi adotado mais rapidamente do que a inteligência artificial generativa. A internet não foi. Nós não nascemos depois de 2000, né? Tem pessoas que nasceram aí depois de 2000. A gente nasceu antes. Então a gente viu a internet surgir. E a gente lembra da internet mais ou menos assim, pô, eu lembro lá do chat do UOL que eu entrava. Eu lembro daquele sonzinho que eu entrava na internet muito lento. Eu lembro que eu tinha que usar de madrugada para ser um ping só para os meus pais não me baterem no telefone, né? Eu lembro de tudo isso. A gente consegue até contar essa história, porque ela foi anos da nossa vida. A gente lembra disso. Então eu fui ficando mais velho, de repente eu peguei um celular na mão, que era um smartphone. Aí a generativa, a minha filha não vai saber contar essa história. Porque é tudo tão rápido. A adoção da tecnologia é tão completa e rápida e eficiente que a gente está pulando várias etapas. E uma das etapas é
Como é que eu regulamento isso? Como é que eu uso isso de maneira adequada? Como é que eu garanto que esse conjunto de decisões que as máquinas vão tomar seja de fato bom para o florescer do ser humano, vamos dizer assim? Mas na tua visão, essa adoção com essa regulação vai acontecer num tempo viável ou tu acha que as pessoas vão conseguir ter esse descontrole antes do governo começar a botar regra? Ô Mari, você sabe que eu sou alguém de tecnologia que tem um perfil de alguém de tecnologia que só faz coisas com tecnologia. Portanto, eu não sei fazer nada além disso. E eu, por ser assim, e colegas meus que são assim, da comunidade de engenharia de software, de desenvolvimento de programação, a gente tende a ser muito radical em alguns aspectos de governo, sabe? A comunidade de desenvolvimento é muito avesso a isso. A regras, a leis de governo, porque impede inovação em linhas gerais. Verdade. E aí eu fui dar uma palestra no Gramado Summit, no Sul, lá em Gramado, cidade maravilhosa. Fui dar essa palestra falando sobre regulamentação de inteligência artificial. Então eu sou essa pessoa, mas eu entendo que tem que ser regulado. Para ti tem que ser regulado, que seria positivo. Tem que positivo. ser regulado. Para mim é positivo. Ninguém quer ver um nude de alguém sendo feito por inteligência artificial. Ninguém quer ver. A gente pode achar isso... Que já tem normalmente agora sendo vendido pack de OnlyFans então, digital. E ganhando dinheiro com isso também. Ninguém quer ver isso. Você pode ter uma área da sociedade que goste disso e tal, mas ninguém quer ver. Ninguém quer ver tua filha, tua sobrinha passando por isso. Ninguém quer ver uma notícia que não seja falsa. Hoje está um problema sério. Você abre o Instagram, você abre as redes sociais... você abre até os jornais, que antes tinham mais aquela coisa dura de que eu sou a verdade, e você não sabe o que é a verdade. Fato. Porque são informações geradas por tecnologia tão bem feitas que você não sabe o que é a verdade. Então, quem disse que isso não pode ser regulado é porque não está entendendo esse movimento. Agora, veja, eu não estou falando de uma regulação como a europeia, que impede avanços econômicos, que impede mesmo, que taxa mesmo, que sobretaxa mesmo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, por exemplo, de uma regulação como o Estado de Goiás tem tentado fazer, que é uma regulação... E aqui eu não estou falando de política, pelo amor de Deus, não estou falando de política. Sim. É uma regulação mais pró-business, mais pró-negócio. O Brasil tem uma matriz energética limpa, que nenhum país tem, ou quase nenhum país tem. Eles têm inveja da gente. Quando eu fui à China, quando a gente falava de inteligência artificial, todo mundo falava, vocês do Brasil têm um potencial de data center, energia para a inteligência artificial, que é gigantesco, vocês têm energia limpa. Aqui eu fico queimando carvão, cara. Aqui eu fico queimando petróleo, eu fico queimando carvão para eu gerar minha energia é suja. Vocês têm energia limpa. Aí você pode falar de eólica, você pode falar de solar, você pode falar de muita coisa. Que é a base da inteligência artificial. A comida da inteligência artificial é a energia. Por isso que você vê hoje Big Techs americanas voltando a falar de energia nuclear. Porque falta comida para a inteligência artificial, que é a base da energia. Então fui no Gramado Summit falar pró-regulamentação, tanto que eu fui xingado por algumas pessoas que estavam assistindo, porque assim, eu penso totalmente ao contrário, mas eu acho que tem que ser regulado, acho que a gente está demorando em regular. Quando eu regular aqui no país, que pode ver que a gente vai soltar a mão e os empreendedores vão saber que caminho ele pode ir, né? A gente não saber a regra do jogo, a gente que é de tecnologia, não saber a regra do jogo é péssimo. Eu prefiro saber e não concordar, mas eu saber que caminho está sendo pavimentado, onde eu não vou sofrer multa, punição, do que ficar do jeito que está, né? Onde fake news são amplamente difundidas, né? O STF, inclusive, esses dias soltou lá uma das aprovações deles, que até X horas antes a IA não pode ser usada para fins políticos perto da eleição. Então, assim, já são tentativas de que esse poder todo de inteligência artificial não venha corromper o que cá entre nós já está corrompido há tempos. Mas ainda é difícil ter a palavra confiança no meio, porque por mais que eles tentem regular, hoje já virou um negócio de será que eu acredito realmente? Então, quando vem essa regulação, e aí a gente pode falar de governo, e mais para frente a gente fala de renda universal e tudo mais, no futuro, será que é o governo mesmo ou as grandes empresas que estão desenvolvendo toda essa tecnologia que vão ter o controle real sobre a situação? Porque depois é quem tem o poder de tudo na mão é quem decide o jogo. Quando você fala em tecnocracia, que a gente já citou essa palavra aqui, é isso, é um futuro utópico em que as empresas de tecnologia comandam o mundo, né? A gente vê já isso acontecendo em várias decisões. Hoje ainda o nosso modelo de sociedade ainda prevê e precisa de governos ditando as regras. Sim. Quer a gente concorde com isso, quer não. Eu acho até que nós temos governos super ineficientes, portanto poderíamos pensar em outras coisas, mas hoje é assim. E Mari, a gente pensa em confiança
você, o teu público aqui, eu acho que também pensa em confiança da informação, confiança da imagem, mas nós não representamos nem 5%, 10% da população mundial. A população mundial recebe no WhatsApp e acredita. Recebe no WhatsApp e acredita, tá? Você tem exemplos que se você for buscar na sua família, eu tenho certeza disso, porque na minha tem, e nas famílias de todo mundo tem. Você manda um vídeo de uma barata dançando, tem gente falando, graças a Deus, Deus deu esse dom para essa barata. É verdade. É real. Todos os dias eu rezo pra minha mãe não responder alguém do WhatsApp achando que ela ganhou algum prêmio milionário. Então, assim, é por isso que a gente tem golpes, né? É muito fácil dar golpe nas pessoas. Então, a gente pensa em confiança. Exato. Porque a gente pensa sobre esse tema. As pessoas, em linhas gerais, infelizmente, elas vão num efeito manada. E aí isso é perigoso quando você tem uma tecnologia dessa que realmente assusta a gente e acha... E realmente parece que aquela informação é verdadeira e tudo mais. Então, nós estamos vivendo uma época em que o dinamismo de sociedade vai mudar e está mudando. A gente, essa confiança, o que é verdade, as redes sociais trouxeram muito isso já vinham trazendo sobre quem a gente acredita, quem são nossos ídolos. Verdade. O mundo muda muito rapidamente. Um momento parecido na humanidade com o que a gente está vivendo agora foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial causou mais ou menos isso que a gente está vendo. Né? Aumento de produtividade, PIB crescendo dos países e desemprego aumentando. Nos Estados Unidos, esses números já estão muito claros. Cresce no mês de fevereiro a produção do país com o desemprego aumentando. Sim, exato. Isso só tem um motivo. Inteligência artificial. Não tem outro motivo para que isso aconteça. Mas quando a gente vê isso, e aí a gente que está numa bolha, parece que a gente sempre está avançado em certo ponto, que sempre tem alguma coisa que a gente está criando e se melhorando, e do outro lado parece que a gente está sempre atrasado. Aí tu me falou essa parte do WhatsApp que a gente é 5% da população. Iago, tu consegue botar aquela imagem para mim do gráfico? Esse gráfico aqui a gente conversou, que era da adoção e o uso. É isso. Então, assim, quando a gente olha para esse gráfico, dá para ver que a gente é uma parcela bem pequena mesmo. É isso aí. Na tua visão, olhando para cá agora, se a gente é tão pequeno, e a gente é esse ponto vermelho, para quem está ouvindo a gente, tem um gráfico aparecendo na tela, e a gente é um ponto vermelhinho que é 0,04%. Esse amarelo aqui é 0,03%, se eu não me engano, e aí a gente tem o verde. Ou seja, as pessoas ainda estão usando o ChatGPT para fazer meme e trocar fundo de foto na internet. Quando a gente olha para isso aqui, a gente deveria estar se preocupando com tudo isso agora, ou é só um senso de urgência porque a gente está numa bolha? Não, a gente tem que se preocupar com isso agora, mas a gente não precisa se matar em se preocupar com isso agora. Esse é o ponto, né? Por quê? Porque, quanto mais a gente explora e fala sobre o tema, melhor saem as ideias de resolução do tema. Então, a gente ignorar o fato de que isso pode ser usado para o mal, assim como qualquer coisa, assim como uma arma, uma faca também. Uma faca você pode cortar o tomate, você pode esfaquear uma pessoa. Portanto, a gente não pode pôr a culpa na faca, né? Mas pode ser usado para fins errôneos, pode ser levar pessoas a tomar decisões erradas e tudo mais. Então, nós temos que discutir isso, porque a gente justamente é early adopter, hard user de tecnologia, e nós estamos usando a IA no nosso dia a dia 100% do tempo. Nada melhor do que a gente dizer nossas experiências. Então, acho que a gente tem que discutir isso. Mas tem que discutir isso nos momentos corretos, nos lugares corretos. A gente tinha que estar discutindo isso para pautar governo, para pautar a lei, para pautar a regra. Né? A gente discutir isso na mesa de bar é bacana, funciona, mas funciona mais para o nosso intelecto. Porque, de fato, o efeito manada vai que vai. Você vê que tem poucas pessoas no mundo que usam inteligência artificial. Fiquei chocado aqui. E que isso vai muito além, né? A gente não faz ideia. Eu sou convidado para falar... Toda palestra que eu dou, todo evento que eu vou falar sobre IA generativa para mudar indicador de empresa, para ganhar mais dinheiro, para ser mais produtivo, para aumentar a eficiência, para automatizar processos. Mas sempre vem a pergunta. É positivo, é negativo, as pessoas vão ficar desempregadas, vão tomar meu emprego, né? Aqui é um exercício totalmente de futurologia. Antes de sair o smartphone, eu gostava da internet. Sim. E eu não sabia ideia que alguém ia inventar o smartphone. É esse momento que a gente está. A gente está no início da internet. Para fazer um paralelo para a turma entender o que é a inteligência artificial. A gente está no início da internet. Não saiu ainda o smartphone. Remete a essa época e vê o quanto a gente evoluiu daqui para lá. É isso. Esse é o momento que a gente está. A gente está no momento em que, se você pegar 2022, 2023, o ChatGPT sendo lançado,
Se você olhar e fizer as mesmas perguntas pro ChatGPT de hoje, você vai falar, era uma bosta. Era horrível. Como é que eu achava que isso era maravilhoso? É exatamente esse momento. Exato. A coisa evolui muito. Daqui a 10 anos, pode ser que tudo isso que a gente esteja falando já sejam outros problemas. O mercado tenha se pavimentado de outra forma. Então, é uma tecnologia que avança muito. Ela é deflacionária no seu âmbito mais geral. Assim, tecnologia é deflacionário. Você sempre coloca a tecnologia para ganhar mais produção e deixar os produtos mais baratos. A tecnologia é engraçado, porque sempre vale menos, conforme você avança a tecnologia, sempre vale menos. A tecnologia mais avançada, ela tende a ficar mais barata ao longo do tempo, é o que está acontecendo com inteligência artificial. Antes, a gente que programa com inteligência artificial, que eu já vou puxar a sardinha para o meu mundo, a gente que desenvolve com a inteligência artificial, programa, faz sistemas e tudo mais. Antes a gente pagava num token, que é um pedaço de palavra que a tecnologia cobra a gente, pagava num token uma quantidade de dólar que já é 5 vezes menos hoje. Então a tecnologia, conforme ela avança, ela fica mais barata, portanto ela é deflacionária. Eu vou usá-la para produzir mais. Eu não vou usá-la, teoricamente, com a adoção de inteligência artificial, uma ferramenta que eu produzo com tecnologia e com a indústria, eu deveria ficar mais barato e mas não mais caro. Mas como consumidor que está olhando para isso, ele também vai querer pagar menos no teu produto, sabendo que tu consegue otimizar essa produção. Faz sentido? Faz total sentido. Essa é a grande briga do mundo daqui para frente, na minha visão. Porque vai todo mundo ganhar eficiência. E como é que ficam os preços? É isso que eu quero saber. Qual que é a como tua é que opinião? ficam os preços? Você vai querer pagar mais barato, certo? Sim, porque tu sabe que aquela pessoa tinha 500 funcionários, hoje ela pode ter 2. Perfeito, você vai querer pagar mais barato. Mas quem que dosa isso? Não é só a gente, é o mercado. O mercado se autorregula. Os preços variam conforme demanda, conforme eu tenho quanto para oferecer e tenho quanto para comprar. É assim que funciona o capitalismo. Exato. Então, o dinheiro aqui também eu acho que vai ser interpretado de maneira distinta. Veja que eu estou aqui falando sobre várias coisas muito loucas que a gente não consegue tangibilizar muito, mas eu acho até que o nosso consumo vai mudar. O nosso sentido de propósito de vida vai mudar com a inteligência artificial. Eu acho realmente isso. Assim. Hoje, por exemplo, você tem um propósito de vida de trabalhar. A maioria das pessoas acabam fazendo o propósito de vida dela dizendo, eu quero chegar na carreira tal. Sei lá como vai ser daqui a 20 anos se a gente vai almejar isso. Talvez a gente vai dizer, eu quero ter o melhor conjunto de agentes que vão ser top no meu mercado. Que eu não vou precisar fazer nada. Que eu não vou precisar fazer nada. Então, assim, nada no sentido braçal, nada no sentido... a gente é muito ineficiente ainda, mano. É muito ineficiente. Eu acho que a gente é muito ineficiente. A gente vai gerar uma arte para postar na rede social, tem gente gerando a arte como faziam... Não, eu me pergunto hoje o que eu fazia antes, com a eficiência que eu ganhei usando tecnologia, gente, até criando site, landing page, a velocidade, a forma como eu melhorei o meu trabalho, loucura. Eu pensava no que eu entregava antes. Não, é loucura. E que era muito bem aceito como já muito bom. É loucura. A gente de fato é muito ineficiente. E a inteligência artificial generativa, esse novo mundo da inteligência artificial, vai tornar a gente muito eficiente. E que isso vai gerar muitos problemas. Exato. Porque a sociedade vai ter que se adaptar a isso. O emprego, eventualmente, não é mais o emprego que vinha sendo. O meu propósito de vida de ser um diretor, um executivo de mercado, eventualmente isso vai virar balela em algum momento. Mas é isso que eu quero saber. Quando eu perguntei das empresas, eu vi... Saiu até agora, esses dias, que valuation de várias de tecnologia está caindo, mas por movimento de mercado. Qual é a visão dessas empresas de longo prazo? É trabalhar o quê? Essas empresas... Tem coisa muito grande nessas empresas sendo construídas, que elas não estão dando mais um serviço para você usar. Elas estão te dando um serviço e um produto que será você. É uma mudança de paradigma. Entendi. Então, assim, eu não sei se preço aqui é algo que eles estão preocupados, vou ser sincero. Como é que a gente mede empresa de tecnologia como qualquer empresa em qualquer mercado? Por share, né? A gente costuma fazer isso. Então a gente olha e fala, o Google tem esse share, a Apple tem esse share, a NVIDIA, por ter construído a infraestrutura para rodar a inteligência artificial, cresceu tanto que virou a principal empresa do mundo em pouquíssimo tempo, tem esse share. Sim. Aqui eu acho que está a briga de share de mercado e não de preço, e não de valorização na bolsa, nada disso. Porque a gente vai ficar tão dependente, mas tão dependente desse tipo de tecnologia, que vai ser como é o nosso mercado. Vai ser como comprar uma batata, um tomate.
essa dinâmica da comida. Assim. Eu acredito realmente nisso. É por isso que eu estou muito embarcado nesse mercado. Porque é um mercado que vem para mudar a dinâmica do dia a dia do cidadão comum. Do cidadão comum que pega o metrô, pega o trem, pega o ônibus, vai trabalhar, faz seu trabalho e volta para casa. Eventualmente ele não vai precisar ter essa mesma dinâmica. Ele pode ir trabalhar de outra maneira. Mas quando tu fala em share de mercado para as empresas, existem as grandes, mas existem as que estão conquistando esse espaço. Ou seja, elas vão ter que conquistar a confiança para venda. E aí, no final das contas, elas têm que conseguir captar mais clientes para se vender. Então, é um processo de comunicação. Ou elas têm que conseguir, que é o que eu tenho estudado muito ultimamente, falando de agentes, ou elas têm que conseguir capturar a atenção dos agentes dessas empresas. Como que elas fariam esse processo? Então, por exemplo, você usa teu Cloud, da Anthropic, que é uma baita empresa, inclusive está em pé de guerra com o Trump nesse momento. Sim. Você usa o Cloud, que é maravilhoso. Quem não conhece, por favor, conheça, é sensacional. Ou você usa o Gemini do Google, que você já tem um Gmail, qualquer que seja. Esses caras, eles são generalistas, é assim que a gente chama, né? Então você pode fazer tudo com eles. Mas eventualmente você pode fazer tudo com eles sem um nível de excelência que você deseja. Sim. Porque eles são generalistas. Exato. Aí você vai querer como se fosse um template pronto que a pessoa está usando dentro da casa de outra pessoa. Perfeito. Para a galera entender sem o template. Perfeito. Aí você vai querer que escrever um livro, tá certo? Você pode escrever um livro com o ChatGPT hoje. Pode. Pode escrever à mão, do jeito que você quiser, contando suas histórias. Você pode escrever o livro com a inteligência artificial. Ou você pode ir atrás de um agente que é o melhor escritor de livro. É aqui que eu acho que está o business das novas empresas. Elas já entenderam isso. Esse mundo agêntico é um mundo em que a gente vai prestar serviço de especialidade. Aqui já estou eu desenhando a arquitetura da sociedade do futuro. Sim. Então eu tenho um agente que escreve livro muito bem. Eu tenho um agente, por exemplo, que replica os pensamentos do Veríssimo, que eu adoro ler Veríssimo, ele escreve bem, eu gosto. Esse agente é um agente licenciado pela família dos direitos do Veríssimo. Pensa comigo. Eu quero trazer o Veríssimo para compor o meu livro. Eu pego esse agente, faço a aquisição, ou o meu Gemini faz a aquisição desse agente para mim. Então as novas empresas estão discutindo isso agora. Como é que eu crio soluções para esses big players que já têm share de mercado, super especialistas para o dia a dia da pessoa. Né? Eu, por exemplo, eu pago algumas inteligências artificiais do meu dia a dia. Uma eu pago a Manus, que faz minhas coisas. Ela é um agente, de fato. Ela faz. Ela não é que ela me aconselha, ela faz. E ela já está comigo há um ano. Um ano, bem no comecinho, eu já contratei. Ela vem de Singapura, vem com os chineses e tudo mais, mas se instala ali em Singapura para poder não ser da China efetivamente e não ter um bloqueio no Ocidente. Foram bem espertos no sentido do mercado. E ela executa. Eu pouco faço apresentações hoje em dia, coisa que antes eu levava tempo para fazer. Eu dito que a apresentação tem que ter. E pelo nível de eficiência que a minha IA já está, ela também já sabe mais ou menos como eu quero e como eu gosto. Então, um pouco faço apresentações. Você está aí fazendo teu PPT, você está atrás já, tá bem? Você está atrás. Está na frente de muita gente, mas você está atrás. Eu pago o Gemini porque eu já tinha a minha vida inteira tá no Google. Então, eu pago o Gemini. E eu pago o Perplexity porque eu não consigo mais fazer pesquisa no Google. Veja só. Eu pago o Gemini porque minha vida está no Gmail, mas eu não aguento a pesquisa do Google mais, gente. Eu me sinto um Neandertal quando eu vou fazer pesquisa no Google, porque eu não converso com a pesquisa. O Perplexity me conversa com a pesquisa, que ele vira um bate-papo. Né? Então essas três IAs, elas compõem uma solução que eventualmente uma só vai me dar, tá bem? Que vai incorporar essas três. É isso que eu estou dizendo. Então as novas empresas que estão surgindo em tecnologia, todas já surgem dizendo como é que eu especializo elementos do dia a dia das pessoas num agente. E aí você vai plugar isso na IA que você mais gosta. Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas a gente sabe que temas relevantes são construídos através de bons debates. Então aproveita que você tá curtindo esse episódio e deixa aqui embaixo quem você quer ver sentado aqui comigo, do outro lado da mesa. Aproveita para se inscrever no canal. Agora, bora voltar pro episódio. Vou buscar minha diferenciação nesse agente que eu vou comprar da empresa específica, porque eu posso fazer o Veríssimo em um e o Veríssimo em outro. O Veríssimo que vai ser melhor vendido vai ser o melhor comunicado. Porque se todo mundo tem esse direito de criar como especialista hoje, até saindo a galera e querendo empreender e usar a internet para ganhar dinheiro hoje em dia, qualquer um pode fazer esse agente, não?
Pode, qualquer um pode fazer esse agente, mas eventualmente você não tem já feedbacks daquele que saiu antes, você não tem os dados todos, eventualmente você não tem a qualidade que você vai ter já de agentes que estão surgindo, né? Então você tem, por exemplo, use cases de pessoas usando... Pessoas não vão mais agendar cabeleireiro. Entende? Você tem lá um agente super especialista no seu cabelo, da forma que você gosta. Ele é teu cabeleireiro na palma da tua mão. Sim. E agenda, já compra eventualmente tintura que tiver que comprar, já compra o melhor creme, já compra... É isso que eu tô falando. Especialidade de inteligência artificial pro dia a dia da pessoa. É isso que tá todo mundo buscando. O que significa que você começa a juntar agentes de todo tipo. O agente que vai escolher o lugar onde você vai lavar teu carro. O agente que vai comprar o teu cinema com a tua filha no final de semana. O agente que vai... Você já tem isso tudo embutido, você não faz mais nada que você não quer fazer. É aqui que está o momento em que você senta na sua casa, as coisas estão acontecendo, e você fala, o que é que eu faço da minha vida? Porque os meus agentes já estão fazendo. Mas quando tu me fala isso, quando tu falou que a tua vida inteira está em Gemini, etc., aconteceu um negócio comigo essa semana que eu falei assim, ai, que preguiça de fazer. O Claude parou. E toda a minha vida tá dentro do Cloud. Eu tinha que montar relatório, montar estrutura. E hoje eu já olho para aquilo. Se não funcionar, eu vou esperar mais um pouco voltar, porque eu já tô com preguiça. Quando a gente olha para esse cenário de total dependência disso, não deveria ser perigoso? Ah, mas Mari. E aí? Eu acho que é perigoso. Assim como eu vou dizer para você, você tem conta em qual banco, Mari? Principal? Bradesco e XP. Bradesco e XP. Não sei se você sabe, mas o Bradesco e a XP estão numa cloud da Amazon ou da Azure. Que também me dão vários problemas, tá? E que pode cair, você vai ficar sem dinheiro, olha só. Por isso que tá bem longe ali das minhas criptos. Mas olha só, vai cair. O que eu tô dizendo essa é uma preocupação real. Exato. Mas ela não faz nem mais sentido hoje em dia. Todo o nosso mundo já está nas clouds das Big Techs americanas, essencialmente. A XP não tem a sua cloud, não tem o seu servidor lá embaixo da mesa, como era na década de 80. Ela tem uma Big Tech americana que hospeda o teu dinheiro. Sim. Na XP. Então, o Claude caiu, o Gemini caiu, o ChatGPT caiu. O teu banco pode cair. Deixa esse lado do meu cérebro voltar daqui a pouco, então. Cara, como é que você usa o teu dinheiro? Hoje você passa o cartão, você paga contactless, não é? Você vai aqui no celular, depois. Paga. Beleza, você não tem dinheiro na mão. É disso que a gente tá falando. A gente pode não perceber. Mas esse risco é bobagem. Porque se cair... É que nem o pessoal de criptomoeda. O pessoal fala assim pra mim, nossa, vai vir computação quântica, Tabosa. Porque essa galera lê muito. Né? Vai vir computação quântica, nem vou abordar aqui, é outro bicho, é outro negócio. E que vai quebrar o Bitcoin. Eu falei, isso vai ser o menor do meu problema, meu amigo, se quebrar o Bitcoin. O menor. Porque vai quebrar meu banco, vai quebrar minha rede social, vai quebrar a matrícula da minha filha na escola, vai quebrar todo o sistema, vai quebrar tudo. Uhum. Então, não é uma preocupação, sabe? O mundo vai se adequar. O mundo vai se adequar. Essas empresas vão garantir um quase 100% online para as coisas funcionarem. Isso não é uma preocupação. É por isso que elas estão investindo dinheiro em energia, que é o que falta. Por isso que estão falando de energia em órbita, cara. É uma loucura. Né? Porque é o que falta, é o que falta. Quando eu olho para esses agentes, teve um artigo que mostrou que as pessoas também não sabiam como funcionava o ChatGPT. 6% achava que eram humanos bem rápidos escrevendo para responder às pessoas. Tinha um outro grupo desse artigo que achava que era uma caixa isolada de informações já coletadas e que, na verdade, quando tu digitava alguma coisa, essa caixa coletava a informação e te dava. Eu queria que tu explicasse qual que é o funcionamento do ChatGPT para as pessoas entenderem, até para elas saberem usar da melhor forma. Porque quando a gente fala disso, eu vejo dois caminhos. Primeiro, o emburrecimento de uma parte da população, porque eu não vou querer fazer, ou eu vou começar a perguntar e pegar a primeira resposta. E de um outro lado, alguém que sabe usar muito bem, e a gente tem duas curvas muito grandes. O do cara que vai te destruir, e do outro lado, tu ficou mais burro ainda e vai perder no mercado. Como que funciona o ChatGPT hoje, para se ter até as melhores respostas e perguntas? Boa, vamos lá. Ó. Apesar de eu estar anos nesse game, apesar de eu ser referência para muita gente no país... eu posso aqui falar algo que não funciona para você, porque teus dados treinados na inteligência artificial é diferente do meu. Mas de maneira geral, os estudos indicam que se você indicar uma persona, se você explicar o passo a passo que você quer que a IA pense, entre aspas, e se você gerenciar com ela a expectativa que você quer da resposta, você tem melhor retorno.
Esse framework não fui eu que inventei, de uso de prompt para inteligência artificial, ou seja, aquilo que você pergunta na inteligência artificial. Isso o mercado inventou, chama RISE. RISE. Qualquer um aí joga no Google que vai entender como se comunicar com a inteligência artificial. Ali você passa de maneira que qualquer IA entenda melhor. Eventualmente você tem outro formato que funciona bem para você, continue usando. Eu uso o RISE já há anos, desde que surgiu isso, porque ali eu defino de fato como é que eu quero que essa IA atue naquela resposta, gerencio a expectativa, digo se eu quero um relatório, eu quero 8 parágrafos de resposta, eu quero 2 parágrafos de resposta, se eu quero formal, se eu não quero formal. Eu digo isso toda vez. E como é que funciona esse bicho por trás? Como é que ele decide que ele vai te dar? Como é que ele vai responder? Ele não pensa como a gente, tá bem? Se tem alguém aí de tecnologia me ouvindo, vai lembrar de um negócio chamado rede neural. Quando a gente começa a estudar inteligência artificial no mundo de tecnologia, a gente estuda a rede neural. Que nada mais é que o nosso cérebro em cálculos matemáticos para a máquina. Então, a maneira com que a gente faz a máquina pensar parecido com o nosso cérebro. Porque quem pensa somos nós. Aliás, cada vez que eu estudo mais tecnologia, entendo mais tecnologia, mais eu viro fã da biologia. É engraçado Muito isso. bom. Porque realmente o nosso cérebro é algo espetacular em que a gente não consegue traduzir para a máquina. Não tem como a gente setar isso na máquina. Então, como é que funciona o ChatGPT? Ele tem um conjunto de redes neurais, é similar ao nosso cérebro, onde ele vai, por inputs matemáticos, dizendo qual é a probabilidade melhor dele escolher aquela próxima palavra. Ou letra, ou sílaba. Então eu vou explicar mais, vou me aprofundar mais. Vamos pegar uma palavra na língua portuguesa aqui que faz sentido esse meu exemplo. Banco. O que significa banco? Significa a instituição financeira, que a gente controla o nosso dinheiro, eventualmente. Significa aquela cadeira que eu posso sentar, certo? Sim, são coisas diferentes. Manga. O que significa manga? A manga da roupa ou a manga da fruta. Exato. Então veja que a decisão da IA não é pelo significado ou pelo conjunto de letras que formam aquela palavra, porque são contextos extremamente diferentes. Como é que a gente sabe que a gente está falando banco da instituição financeira ou banco de sentar? No contexto. Então o que ela faz? Para cada sílaba que compõe, o conjunto de sílabas que compõe uma palavra e um significado, ela dá um número na matemática. Então vamos supor que esse banco aqui de instituição financeira é o número 138. Esse banco aqui de sentar é o 156. Dependendo do contexto, ela fala, eu vou responder com 138, porque o contexto é assim. E aí é uma série de cálculos matemáticos por trás e estatísticos que dizendo o seguinte, com base em tudo que eu estudei, estatisticamente, depois da palavra banco vem saldo ou alguma coisa parecida. Então faz sentido eu aproximar essas palavras. Então por aproximação ele vai compondo a resposta. É super complexo da gente entender. As tecnologias são muito duras e os algoritmos são muito avançados nesse sentido. Mas, de forma geral, se vocês lembrarem da palavra branco e dar um número para a palavra branco, faz muito sentido de entender como é que ela relaciona as próximas palavras para formar uma frase. E aí formar um áudio e tudo mais. Então, operações matemáticas sendo feitas muito rapidamente para decidir a próxima palavra. E quando tu falou isso de que a gente vai usar em todas as profissões e vai começar a substituir todo mundo, eu imagino que as opções operacionais vão ser as primeiras, então. Que é a caixa do mercado, as pessoas das empresas. Olhando para as empresas agora, quem vão ser as primeiras pessoas que elas vão começar a substituir ou até trocar? Faz sentido eu ter inteligência artificial ou saber mexer com tecnologia na hora da minha contratação? Ô Mari, vamos lá. A tua pergunta eu vou dividir ela em algumas partes, tá? Que é o seguinte. Quem que vai ser substituído? Essa é uma pergunta com muita rotina que a gente tem que responder. A gente tem que estar embarcado em inteligência artificial. Vai ser substituído talvez não profissões. O que vai ser substituído é as tuas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, a caixa do supermercado faz sentido ela existir no mundo de inteligência artificial avançada? Talvez faça, se meu supermercado tiver uma proposta de contato humano. Entendi. Se meu supermercado tiver uma proposta de fast track, cara, você entra aqui rapidinho, aí ela não faz. Agora, se eu cobrar para dizer, cara, você vai ser atendido por humano. Eu acredito no serviço daqui em diante sendo prestado de duas maneiras. Uma, eu pinto o meu quadro com a minha mão, meu amigo. É um trabalho. É um trabalho. Eu vou pintar a Mari, meu irmão. Dá aí. Eu fui para Amsterdã, não sei o quê. Eu vou pintar você, Amsterdã. A minha mão, eu vou ficar dias
com aquilo sendo feito. Gastando minha hora. Eu vou colocar a tela no sol e aí aquilo... Dias, Mari, e eu vou te entregar o quadro. Isso custa X. Exato. Agora eu posso pegar a Mari e colocar em Amsterdã numa foto que você gosta, com a inteligência artificial, em high level também, com a pintura, com o desenho que você quiser, o lápis que você quiser, mas custa Y. Então, eu penso mais nas atividades do dia a dia sendo executadas. Eventualmente faz sentido eu ter o caixa qualquer ou a pessoa qualquer atendendo o ser humano se eu cobrar por isso. Agora, o volume é outro. Aqui em São Paulo, eventualmente, tudo é muito rápido, menos apegado às pessoas. Aqui você vai ver menos pessoas fazendo esse tipo de função, porque a característica do lugar, da sociedade aqui, diz que é rápido, volume, entrega, agilidade, e aí o ser humano na ponta ele é de longe mais lento. Ele tem outras qualidades. E essa pessoa que está aí, que vai ser eliminada já, o que ela faz? Aí vamos chorar, vamos todo mundo sentar. Aí eu sinto muito porque essa parte acabou pra você. Aí é pra onde assim, essa pessoa vai? Porque esse é o grande ponto. Existe uma grande massa que tá nesse lugar. E aí ela tá olhando pra isso, às vezes ela nem tá consciente, porque ela talvez nem use no dia a dia dela, ela pega ônibus. E ela vai ser eliminada agora. Tem algumas opções, Mari. Ano passado, acho que no segundo semestre eu fui à China. E eu fui lá com esse viés, inteligência artificial, que é o que eu faço no meu dia a dia. Eu falo 90% do meu tempo executivo sobre inteligência artificial, portanto eu queria estar lá para ver os últimos avanços. E o que eles fazem com essas pessoas lá, porque lá tem muita automação já. Muita automação lá. Exato. O que eles fazem com essas pessoas? As pessoas têm subemprego. É isso que eles fazem. Então eu vi pessoas na rua sendo cone. E eu não estou aqui colocando nada em cima da história. Eu estou exatamente dizendo o que aconteceu. O subemprego é você vai fazer uma coisa que não precisa, mas fique lá porque eu preciso te dar um negócio para fazer. Porque eu preciso te alimentar. No fundo, a gente tem que cuidar das pessoas e a sociedade para ela não se rebelar, você tem que dar o pão e o circo, né? Isso é velho e é antigo. Sim. Então você tem que dar o pão. Para dar o pão, ou você enche de Bolsa Família e assistencialismo, e a gente pode falar daqui a um pouco sobre isso, sobre assistencialismo, que eu acho que vai ser inevitável nesse mundo de inteligência artificial também. Não quero saber se eu concordo ou não, e nem se você concorda ou não. Acho que é o que vai acontecer. Ou você vai para um subemprego. Pessoas lá na China com o braço estendido o dia inteiro. Ou seja, é para lá. É o que a pessoa faz do dia a dia dela. Isso é subemprego. Eu tenho certeza que aquela pessoa tem muito mais potencial do que isso, mas ela não conseguiu se encaixar naquele mundo de automação, naquele mundo onde você não tem motorista, o carro vai sozinho, naquele mundo onde tudo que você pede chega de imediato. Em 10 minutos vem um drone e te entrega. Então é só um mundo de eficiência, o mais próximo talvez do que a IA pode entregar. A gente tem na China hoje, mas não é na China inteira também não, pessoal. Sim. Na China que os turistas vão e veem isso acontecer, tá bem? A China inteira eu nem conheço. Tem lá seus defeitos todos também, mas é impressionante. Então, eu acredito muito que pessoas que não vão se encaixar nisso, ou a gente vai ter que dar o subsídio para essas pessoas, que aí você vai para uma renda básica universal, ou uma renda mais alta universal, que tem essas discussões todas, ou, de fato, essa pessoa vai para um subemprego qualquer. Mas esse subemprego dela, porque o que eu vejo é um descolamento muito grande, assim, e aí eu não consigo ver um cenário onde, na hora que essa pessoa estiver tentando concorrer com alguém que já usa, seja até um estudante, tá? Vamos botar aqui na dia a dia. Um estudante que usa ChatGPT, inteligência artificial para estudar, e um que não usa. A pessoa que escolheu estudar e a que não escolheu. Esse descolamento vai ser tão grande que às vezes ela não vai conseguir chegar lá durante a vida dela. Tu enxerga dessa forma? Eu enxergo sim. Acho que é isso, assim, é um momento novo. É o artesão que fazia a sua peça para vender durante 24 horas, ele fazia uma peça e vendia, e a máquina a vapor impulsionando um monte de indústria que faz 200 peças ao dia, que aconteceu na Revolução. E quando a gente olha para dentro da empresa, já que a gente está falando dessas pessoas, a gente está olhando agora a substituição de tudo, o estagiário não vai mais precisar, a gente não vê a função júnior. Como que a gente encara isso nas empresas agora, até para a contratação disso? Porque as pessoas, a gente estava até falando ali fora que talvez faculdade nem seja tão importante, mas agora a gente não sabe. Qual que é a tua opinião? Ô Mari, eu tinha... ao passo que você vai avançando também, você vai mudando de opiniões nessa trajetória. Eu falei ali fora para ele, eu falei assim, eu estava super positiva quando eu conversei contigo, agora eu voltei tudo para estaca zero, eu estou negativa de novo. Vai mudando de opiniões. Eu, em dado momento, acreditei e falei, porra, com tudo que eu estou fazendo aqui, com a eficiência que eu estou aqui na empresa,
Eu não vou precisar do estagiário nem do júnior. Hoje eu já estou vendo um pouquinho diferente, você acredita? E vou te explicar o porquê. Daqui a um pouco, se a galera sênior que está me ouvindo não acordar para a vida, o júnior e o estagiário, eles já entenderam que é uma questão de sobrevivência. Os caras estão usando. Meu irmão, esses caras vão atropelar o sênior que quer ainda quebrar pedra no chute ao invés do martelo. Vai atropelar. Eu fui jurado, recentemente eu fui jurado. E da onde que veio esse estalo, tá bem? Porque eu pensava igual você. Onde que veio esse estalo? Um dos eventos que eu fui esse ano já foi ser jurado de uns jovens que não tinham nem 18, eles estavam no ensino médio técnico, de escolas públicas aqui de São Paulo. Aí fui lá, eu ser jurado. Fui convidado porque, essencialmente, eram projetos de inteligência artificial. Eu fui sem a menor chance e expectativa de eu ser surpreendido positivamente. Então, eu entrei no Invite, fui muito bem recebido. É uma banca de super gente boa de tecnologia, me senti feliz ali. E aí veio a molecada, começou a apresentar. Eu fiquei de queixo caído com o que eu vi. Pelo uso de inteligência artificial na prática. Os moleques de tecnologia, meninos e meninas, construindo sistemas inteiros de tecnologia com o uso de inteligência artificial. E que às vezes eu olho para o meu sênior, às vezes eu olho para o meu super especialista, aquele cara brabo, aquela mina braba de tecnologia, que estuda isso há anos, que ainda quer quebrar pedra no chute, ao invés do martelo. Então, Mari, o que antes eu pensava que essa galera tá ferrada, eu notei que eles entenderam que senão eles passam fome. Então, meu irmão, essa galera tá usando com força. E se usar com força e souber usar, óbvio, tinha vários defeitos nos projetos, eram pessoas em formação, mas eu fiquei surpreso. Pessoas de 16 anos, comunicando bem. Eu com 16 anos sabia programar. Eu não falava com ninguém. Esquece. Ninguém. Sabia comunicar. Pessoas de 16 anos comunicando, porque os ídolos deles são pessoas que comunicam na rede social. Então eles trazem isso. Verdade, a rede social mudou a cabeça. E tinha grana não, cara. Escola Pública de São Paulo, tá? Escola Técnica Pública de São Paulo. ETEX, que tem em São Paulo, que é de graça. Mas super talentosos. Mas quando tu olha pra isso, tu não vê que é a bolha que tu tá entrando? Porque quando eu pego numa outra empresa que vai ter o estagiário que ele vai ter que contratar e ele tem um agente que está sendo vendido ali, para ele vai falar assim, um cara que fica doente, reclama e às vezes nem comparece no trabalho e finge que trabalha? Não, você tem total razão, Mário. Eu só tô colocando um contraponto. No fim, eu acho que eu também peguei nessa banca, eram finalistas do projeto, então era uma galera já de alto nível. Eu vejo uma galera jovem que me assusta também. Tem muita gente que eu conheço 20 anos que está com empresa multimilionária faturando, mas eu também olho que será que isso daqui não é exceção da exceção? E quando eu vejo do outro lado, eu quero chutar todo mundo e falar assim, ou vocês se desenvolvem e me trazem outras habilidades? Eu tenho certeza, Mari, tá bem? Isso é fato. Isso é fato. Agora eu achei que o mundo inteiro estava perdido. Meu ponto é esse. Entendi. Aí eu falei, porra... Agora eu achei que o mundo... Mas temos uma parcela da população. Temos uma parcela da população jovem que está olhando para isso e dizendo, tá aqui o meu ganha-pão. Eu vou destruir quem não quiser usar esse negócio. Fato. E eu vi nesses jovens isso. Então eu comecei a pensar, porra, eu não devo me fechar a júnior estagiário. Eu devo achar o júnior estagiário que... Fodão bom. Sabe o que vai fazer. Então, se você está começando a tua carreira, ou você tem filhos que estão começando a tua carreira, ou sobrinhos, a dica é essa. Se tu fosse pegar o filho ou o sobrinho que está começando a carreira, ou uma pessoa que está entrando agora, para ela escolher entre comunicação e tecnologia, o que tu mandava estudar primeiro? Não, esquece. Essa pergunta é mais fácil que você pode fazer aqui. É comunicação. É comunicação? Sem dúvida. Invista nisso, mesmo que você seja ruim, que aí tu vende de tudo. Cada vez mais aqui a gente tem que investir coisas que só o ser humano vai entregar daqui para frente. A tecnologia é fundamental porque não existe mais emprego que não terá tecnologia. Não existe mais. Pode ser braçal, pode ser o eletricista. O eletricista ele vai ter a agenda dele com a IA apoiando no dia a dia a agenda dele. Então, todo emprego cada vez mais vai ser tecnológico. Tá bem? Ou seja, se o cara não sabe se vender, a tua tecnologia não serve para nada. Para nada. Então, a comunicação, valores humanos. Essas seriam as habilidades do futuro que toda pessoa deveria ter, então. O soft skill total na veia. Responsabilidade, pessoas que cumprem bem horários, respeito, tudo isso que a gente vê e que em algum momento na década de 90, 2000 foi subjugado, Sim. Porque a gente estava num momento mais de hard skill, de avanço dessa forma, agora voltou. Verdade. Porque a tecnologia está provendo todo o restante. Nós vamos precisar agora ter mais relacionamento.
sabe aquele jantar de network que é um porre? Cada vez mais ele vai ser fundamental. Porque senão você não vai ser contratado, cara. É um porre, certo? Exato. Sabe aquele clube que todo mundo corre junto, os esportistas fazem? Isso cada vez mais vai ser fundamental, porque ali você vai conhecer pessoas. Então, se você ficar fechadinho, a não ser que você seja um gênio de tecnologia, que aí é outro patamar, você vai se apresentar como um gênio, então é diferente a régua. Pessoas normais, elas têm que se apoiar no soft skill, elas têm que se apoiar na boa responsabilidade, honesto, enfim. E daí a gente pode listar várias qualidades de soft skill que a gente avalia em potenciais bons colaboradores e funcionários. Mas é bom falar isso, porque eu vejo que as pessoas hoje elas estão menos cuidadosas até com as relações, nesse sentido. E aí, quando a gente fala nessa limpa, então, da população, a gente pode entrar em renda universal, que até o Iago que tá ali, ele nem sabia o que era renda universal, e eu falei assim, gente, eu imaginei que era uma coisa normal, que tava todo mundo falando e conjecturando, e aí eu agora olhei assim e falei assim, cara... Será que está tão distante ainda do que a gente imagina para os próximos anos? O que é essa renda universal que todo mundo fala? Boa, vamos lá. Ó. O que mais tem se discutido no mundo da inteligência artificial é o desemprego. Desde que surgiu a inteligência artificial. E nunca quem trabalha com inteligência artificial, que desenvolve esse tipo de ferramenta para a sociedade, consegue responder isso com clareza. E cada vez mais... estamos desistindo de responder isso com clareza para dizer o seguinte, cara, se você realmente não se adaptar, você vai ficar desempregado, é isso aí mesmo. Com seu dinheiro então a gente começa a pensar o seguinte, tudo bem, essas pessoas vão ficar desempregadas, elas fazem o quê então? E além disso, além do que elas fazem, como é que elas vão viver? As pessoas vão morrer de fome? A gente não pode causar isso no mundo, né? Então, os grandes pensadores que estão evoluindo isso tudo estão começando a pensar em modelos de renda básica universal. Esse não é de hoje, é desde que surgiu isso tudo. O Sam Altman, da OpenAI, que é o dono do ChatGPT, para quem não conhece, já falava disso no lançamento do ChatGPT. O Elon Musk, que dispensa apresentações, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, fala isso rotineiramente no Twitter ou no X, que é dele. Em entrevistas, em podcasts. Todo mundo fala isso. O dono da Anthropic fala isso. O Google tem esse posicionamento também. Então, está se desenhando modelos, está tentando achar modelos de sociedade em que essas pessoas se encaixem de alguma maneira. E o modelo que está mais sendo discutido é onde essa pessoa ganha sem fazer nada. Ganha por existir. Ganha, como se fosse uma Bolsa Família. Ganha por existir como se fosse um Bolsa Família, de fato. Então, como é que a gente traz isso para uma realidade e discute sobre esse tema de forma séria? Sem colocar aqui posicionamentos políticos, sem colocar aqui preconceitos, né? Fato é, uma massa de pessoas vai estar sem função, não conseguiram se encaixar, essas pessoas têm que sobreviver. As pessoas vão ter que sobreviver. As pessoas vão ter que sobreviver. Então a gente vai ter que dar algumas coisas. Mas como dar algumas coisas? Dar algumas coisas, exato, como é o Bolsa Família hoje, várias pessoas não concordam. Outras concordam, várias não concordam. Como é que a gente acha para dar alguma coisa, para dar essa pessoa ter subsistência, ao passo que todo mundo acha que é justo? E aí eu leio muito sobre isso, porque minha vida é isso. E esse é um tema que eu tenho me interessado cada vez mais. Inclusive lá no meu Instagram, eu fico falando toda hora, quem quer conversar sobre isso? Ninguém quer conversar comigo sobre isso. O pessoal fica dando só palpite. Eu gostaria muito de formar um café. Faz isso, Mari, pra gente. Você que conhece muita gente. Vamos formar o café filosófico da renda básica universal. Ali as grandes cabeças nossas aqui, do nosso grupo. Fácil. Nós vamos discutir isso com seriedade. Eu queria muito participar de discussões dessa. Porque eles estão pensando lá com viés americano. Tá certo? E é um modelo de sociedade totalmente distinto da nossa. Qual é o viés americano? Não, eles têm todo o jeito que eles trabalham. O americano tem a CLT. É diferente a nossa sociedade. A remuneração é diferente. Tá falando da economia americana. É isso, eles estão voltados para a economia americana. Sim. E pensando, como é que o americano médio, pobre, vai sobreviver, né? Cabe essa discussão aqui pra gente também, porque esse momento vai chegar. Não é que esse momento não vai chegar, a gente tá vendo. A gente tá vendo um trem vindo e a gente não tá se movimentando, tá bem? E o trem vai vir e vai bater doído.
vai bater doído. Não vai ser, passou aqui. Fato, matou. Vai bater doído. Então, a gente tem que pensar nisso, em como é que a gente faz. E aí existe um modelo chamado Mosaic, que é israelense. É um grupo de pessoas gênio também, oriundas do Israel, mas não só de Israel, oriundas dos Estados Unidos, em sua maioria também compõem esse grupo. Vocês podem digitar Mosaic, que vocês vão achar esse site. E que fez um desenho sobre como a gente deveria dar esse dinheirinho para as pessoas sobreviverem. E nessa discussão, a gente pode abordar aqui como é esse desenho, mas nessa discussão já tem gente deste grupo, da qual grandes pensadores fazem parte, inclusive o Elon Musk, discutiu sobre isso já, e que começou a olhar e falou, porra, nós não vamos ter uma renda básica universal, não é básica. O que é básico? É aquele roupinha básica que você usa. Básico é a cesta básica, é arroz, feijão Perfeito. E passar de perrengue no final do mês. Nós não vamos ter, nós vamos ter abundância. E aí já está começando a falar do seguinte, a IA vai produzir tanto, vai ser tão eficiente que vai sobrar dinheiro. É uma loucura, eu sei. A gente tem que decupar isso e detalhar isso. Vai sobrar dinheiro para quem? Para quem conseguiu vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro no mundo. No mundo. Porque se a gente for pegar os mais ricos do mundo, também vai sobrar dinheiro. Perfeito. Imagina que esses aí que têm monopólios terão ainda muito mais dinheiro. Exato. Então o que é justo fazer para distribuir alguma coisa? A conversa está sendo nesse caminho. E são conversas puxadas por Elon Musk, um deles, que é o cara mais rico do mundo, tá bem? Ele entende que as tecnologias vão dar muito mais dinheiro para ele. Portanto, pessoas passarem fome, eventualmente faz sentido gerar uma distribuição. Isso mexe com valores de pessoas, essa conversa que a gente está tendo aqui. Exato. Mexe com muita coisa que dói em algumas pessoas. Em que algumas pessoas podem falar, cara, não concordo. E aí a resposta nossa é, não quero saber se você concorda ou não concorda. É o que é, né? É o que é. Como é que o Mosaic, como é que é a estrutura do Mosaic? Vocês vão pesquisar, eu tenho certeza, e vão ver muito mais detalhadamente. Mas para explicar de uma forma muito simples é assim. Imagina que eu estou demitindo pessoas e crescendo a produção. Isso não é novidade. Peguem os dados dos Estados Unidos recentes, vocês vão ver que isso é uma realidade. Tá? Daqui a um pouco chega no Brasil. A gente fica protegidinho dessas coisas. A gente chega depois aqui mesmo, é normal. Eu aumentei produção, eu aumentei a economia, o PIB melhorou e demiti pessoas. O mercado laboral ficou mais curto, as pessoas estão desempregadas. Então o Mosaic considera que qual é o órgão hoje que pode pegar um pouquinho desse dinheiro? Hoje é o governo. Eu não gosto também. Acho que está tudo errado o que o governo faz, mas hoje é o governo. Então esse framework, esse método, essa metodologia nova de sociedade diz que o governo vai ter um IVA, um imposto de sobreprodução da inteligência artificial. Que quem paga são todos? Nós vamos continuar pagando na televisão R$1.000, essa TV que está aqui, vamos supor que ela custe R$1.000 hoje em dia no mercado. Ela continuar custando R$1.000, mas pela IA na produção, ela devia custar R$100. Uhum. Mas ela continuará 1.000. Esses 900 que a IA deu de retorno, que não era esperado, a tecnologia trouxe de retorno, isso ficaria dividido. Parte para a empresa, que adotou a tecnologia, parte para um IVA, parte para um imposto que seria redistribuído para as pessoas. Então é super complexo. Exato. É super complexo. É uma tecnologia deflacionária, portanto ela deveria valer R$100 e não R$1.000. O preço ficaria barato, mas a gente mantinha um preço. É isso que o Mosaic diz, que a gente deve manter o preço e, portanto, gerar uma redistribuição para as pessoas que não conseguiram se adaptar ainda neste novo modelo com parte desse dinheiro. O que eu penso sobre isso quando tu me fala? Primeiro, cada governo vai ter sua distribuição, então, nesse sentido. Se eu tenho cada governo uma distribuição, eu posso já considerar que tem país que vai ser mais rico que o outro, a partir da tecnologia que ele se desenvolver. Com certeza. E aí o que eu vejo, que às vezes isso é uma narrativa bonita para vender alguma coisa para a população sobre o uso da tecnologia artificial, da renda universal e tudo mais. Porque no final das contas, Sam Altman, Elon Musk, etc., tudo é briga de poder. Claro, com certeza. Mas eu acho que essa discussão, ela passa sim por vender, é comercial, é uma discussão comercial, mas é uma discussão inevitável.
Eu acho que eles estão antecipando discussões que vão surgir, porque é o que vai acontecer. Você já tem empresas hoje, eu conheço empresas hoje já no Brasil, que normalmente é atrasado, que nos chamam e falam, eu não vou permitir que abra nenhuma vaga a mais. E essa empresa está crescendo. Como é que ela cresce sem abrir uma vaga a mais? Adoção de tecnologia. Sim. Então isso já está acontecendo. Quando você diz que você não vai abrir uma vaga a mais e a população está crescendo daquele país, as pessoas vão ficar desempregadas. Você não tem onde colocar essas pessoas. Aí essa pessoa vai arrumar emprego aonde? Vai arrumar na política pública, vai arrumar no... vai ser servidor público, melhor dizendo. Mas ali já está inchado também. Então você não vai ter onde encaixar essas pessoas. Então por mais que eles estejam falando sobre a tecnologia que eles estão gerando e portanto eles querem gerar esse impacto, é uma discussão extremamente relevante porque isso já está acontecendo agora. Concordo. Já está acontecendo agora. As pessoas já estão ficando... A massa está ficando desempregada? Não. Mas novos empregos vão ser menos gerados. E a eficiência vai ser aumentada. A TV vai ser igualmente produzida, 5 vezes menos o valor. Então, parte desse valor eles gostariam, eles desenharam, que mantivesse retido por alguém, que hoje esse alguém é o governo, que a gente queira, que não. Que é o pior ator, tá? Desse que a gente está falando, exato, todos é o pior ator. E aí? Ele ia reter e ia distribuir, né? Mas, de novo, aqui tem um desenho de política pública junto com iniciativa privada e que os governos, em linhas gerais, eles estão contra empreendedorismo. Em linhas gerais, é muito isso, né? Nos Estados Unidos pode ser diferente, mas o próprio europeu é super difícil de conduzir uma empresa. No Brasil, então, é super difícil você ter uma empresa, você briga com o governo, ele fica te tirando dinheiro, ele faz de tudo para que não dê certo aquilo, ou quase tudo para que não dê certo. Mas enquanto a gente não tem um outro ator que possa fazer isso, o governo seria um ator. E aí ele distribuiria essa sobreprodução, esse dinheiro de sobreprodução, junto com aquela iniciativa privada que criou e desenvolveu essa tecnologia. Mas para esse sistema funcionar, precisa ter ética envolvida. E aí, na tua visão agora, na tua opinião, olhando para o governo e para o cenário, isso seria possível? Ou existe que outro ator que tu colocaria nesse lugar? Uma pessoa resolvendo? Olha, Mari, eu colocaria eu nesse lugar. O restante todo eu não confio. Talvez eu confio em mim. Confia na tua administração. Aí sim. Então vota em mim que eu distribuo isso da maneira mais correta possível. Eventualmente eu vou gastar na Europa algum dinheiro, mas é brincadeira. É assim, Mari, ó. Não devia estar com os governos, tá bem? Mas vamos lá. Vamos dar na mão do Elon Musk. E aí, ele vai saber distribuir legal? Eu sei lá, não tem bom ou ruim aqui, né? Tem a gente iniciar alguma coisa. Essa discussão pra mim é a mesma discussão de, pô, eu gosto da democracia, eu não gosto. Eu gosto de quem foi eleito, eu não gosto. Pra mim é a mesma discussão. É a mesma discussão. Não é o que eu gostaria, como está, o que é que a gente tem que fazer para fazer, né? O que é que a gente tem. Em algum momento lá atrás disseram que a democracia era melhor, hoje já tem gente defendendo outros modelos, sim, e regimes, né? Eu sei lá o que é certo ou errado, mas no fim vai sobrar pro governo fazer alguma coisa relacionada a isso. Se o governo regula, voltamos lá pro início, né? O governo vai regular, eventualmente surge já uma regulação onde ele colhe um IVA de sobreprodução e começa a distribuir isso num Bolsa Família hypado daqui em diante para as pessoas que eventualmente não conseguem, né? Só que esses pensadores já, e aqui pode estar a venda que você comentou, eles já dizem que não vai ser básico, eles já dizem que vai ser exponencial esse dinheiro. Eventualmente essa pessoa que não vai ter emprego vai ver como uma classe média baixa hoje, não vai ser pobre, porque a produção vai ser tanta sobre qualquer aspecto, produção de TV, entrega de serviço, entrega de novas tecnologias, que vai ter muito dinheiro esse imposto para distribuir. Então eles acham até que a vida vai melhorar nesse sentido. Mas a vida melhorando, eu ainda vejo que, beleza, a gente tem um governo ali, a gente tem um povo que vai brincar meio que de marionete para decidir para onde vai, que são os grandes nomes, Elon Musk, Sam Altman, que para mim é uma compra de poder ali para decidir. Só que pra gente que tá nessa camada de se desenvolvendo e adotando tecnologia, assim, qual que é a melhor saída para te não depender do governo e para te criar a tua independência nesse cenário? Mário, eu acho que a gente não vai depender desse IVA. A gente, na verdade, vai ser mais um imposto, mais um IVA que a gente vai ficar puto. É isso que vai acontecer. Na prática é isso, porque graças a Deus a gente não depende disso, né? Quem depende disso, eventualmente vai se satisfazer de, se isso acontecer dessa forma,
esse exercício de futurologia, e aí a gente ouve esse programa daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos para ver o que chegou, né? Se o Tabosa tá falando merda ou não. Mas a gente só vai ser mais um imposto em que a gente fica mais puto e podia estar mais dinheiro no bolso ou mais empregos que a gente poderia colocar ou qualquer coisa a mais em que a gente vai fazer. Eu tô sendo muito prático aqui, tá bem? Sem floreio nessa resposta. No fim, a gente que produz, a gente que desenvolve, a gente que tá aí fazendo coisas, a gente vai achar injusto, como qualquer um vai achar. Mas se a gente for pensar no bem maior, tá bem? Bem maior, não tô pensando só na minha filha, que vai crescer e vai usar do meu dinheiro e tudo vai dar certo, graças a Deus. Se eu pensar no bem maior, a gente tem que refletir sobre isso. É por isso que eu queria que a Mari tivesse o café filosófico da Renda Universal, um café todo dia, toda semana, às 5 da tarde, onde é reunir cabeça que querem conversar sobre isso no bem maior. Bom, foi coisa de sugestão aqui dentro. A gente não pode, nesse caso, essa não é uma conversa em que eu olho só pro meu umbigo. Não, eu concordo, mas quando eu olho até pro meu umbigo e para que todas as pessoas que estão ouvindo aqui, eu penso, faça o seu e não dependa só de uma fonte de renda, ou não coloque suas caixas. Isso vale, quando eu olho para isso, mas quando eu olho para isso, eu vejo as pessoas ainda vivendo a vidinha do dia a dia e dependendo do governo de maneira geral, para tudo. Mari, e isso vale agora, isso valia 10 anos atrás, isso vai valer daqui a 20 anos, sabe? Tem decisões nas nossas vidas em que a gente pavimenta esses caminhos, em que a gente vai depender de um IVA, vai depender de um imposto, vai depender de um Bolsa Família, ou a gente quer mais, né? Nem tudo, às vezes a pessoa decide querer mais e não tem oportunidade, não consegue, ou da onde ela iniciou a trajetória dela, a gente iniciou lá na frente, ela iniciou lá atrás, então ela tem que comer muito mais pista para chegar lá. Sim. Todo mundo tem certeza que vai entender isso que eu estou dizendo. Mas além de decisões, tem várias coisas que vêm na nossa vida e que eventualmente a gente não consegue chegar. Mas isso já valia muito tempo atrás, viu, Mário? Exato. As pessoas quando lá na Idade Média queria ser alguém, um cara que nasceu num vilarejo e que, enfim, ele queria virar cavaleiro. Ele não ia ser realeza, mas cavaleiro ele podia se ele empenhasse bem uma espada. Então eu acho que eu posso estar sendo muito simplista, mas eu acho que a gente revive coisas do passado a todo momento, porque o ser humano é assim, né? Então, se você está infeliz como você está agora, cabe a você mexer os pauzinhos, porque senão vai te sobrar um IVA do governo. É isso que vai te sobrar. E aí eu não considero isso seja uma boa vida. Cada um pode considerar o que quiser. Eu não considero. Eu não gostaria de estar recebendo, não sei nem quanto é o Bolsa Família hoje, eu não gostaria de estar recebendo. Mas eu entendo também que tem gente que recebe e isso provém a comida da casa. Então, a gente fica nesse limiar do que é pra gente e do que é pro bem maior, né? Eu acho que tem alguma certeza, e por isso que esse modelo Mosaic, ele pode estar longe de funcionar e estar longe da sua versão final. Sim. Talvez tenha um Mosaic versão 10 que chegue numa equalização boa, mas ele é uma boa discussão para isso. Ele traz à tona um modelo em que você gera eficiência, a tecnologia vai gerar eficiência. Ponto. Esse não é achismo, aqui não tem achismo. O que tem achismo vai derrubar muita gente, aí é achismo, a gente não sabe quanto, a gente sabe que vai derrubar, mas não sabe quanto. E aí, essa sobreprodução, esse lucro da sobreprodução, a gente vai tirar um pedaço para que essas pessoas tenham subsistência, né? Muito bom. Eu queria que tu me falasse se existe algum ponto, até para quem está ouvindo a gente aqui, que todo mundo deveria estar neste momento agora adepto ou não à inteligência artificial, à tecnologia, qual que seria o básico de cada um, e se faltou alguma coisa que a gente deveria ter abordado que tu acha que é muito importante, que tu fala assim, putz, isso aqui poderia ser uma virada de chave para alguém. Boa. Olhando sobre inteligência artificial especificamente, o nível básico das pessoas. O que eu acho que as pessoas têm que estar olhando nesse momento? Você tem que buscar fonte de informação sobre inteligência artificial diariamente. Ponto 1. Se você não lê a respeito disso, você não consegue entender o que está acontecendo. Uhum. Então é por isso que eu acho que podcasts como esse, programa como esse, são muito relevantes, Mari. Muito relevantes. Fato. Eu queria estar aqui discutindo sobre a liderança do Jonas do Cowboy do Big Brother. Mas isso aqui é mais importante. O Iago, eu adoro a risadinha do Iago de fundo. Isso aqui é mais importante, tá bem? E você vai poder ver teu Big Brother, vai poder ver o que você quiser. Mas
leia a respeito de inteligência artificial, veja o que está acontecendo no mundo desenvolvido, que não é o nosso caso aqui no Brasil. Veja o que está acontecendo com as melhores cabeças, tá bem? Leia. Primeiro passo 1. Depois de ler, você vai ter que agir. Não basta você só ler para ter o conhecimento. Então, com a tua IA de preferência, você pode escolher qual quiser, você vai ter N opções hoje em dia. Traga ela para a tua vida. E não é só da vida pessoal, é a vida profissional também. Ela é a melhor pessoa para ser sua terapeuta? Eu acho que não. Mas se você quiser, você pode trocar essa ideia com ela. Ela é a melhor pessoa para te dizer se você aceita uma proposta de trabalho? Aí eu acho que é bacana, sabia? Porque ela vai conseguir comparar com outras tantas pessoas que estão vivendo aquilo. Aqui tem dado legal para você tomar de ação. Ela é uma pessoa para te entender o próximo passo sobre o seu conteúdo e estratégia em plataformas sociais? Eu acho que sim. Eu faria. Nossa, eu faço a IA tem muito mais conhecimento que a gente. Imagina a IA tendo todos os livros. Ela é treinada com todos os livros que já existiu por aí. Ela é treinada com enciclopédias, que são gigantes. Ela é treinada com notícias de cabeças muito importantes. Ela é treinada com a Bíblia. Ela é treinada com tudo que tem por aí. Portanto, você pode usar nas melhores decisões da sua vida. Agora, você vai usar e confiar cegamente? Aí eu não faria. Sim. Eu não faria, porque a gente tem que pensar, a gente tem que ter o senso crítico. Toda IA tem lá embaixo assim, ó. O Gemini pode errar, o ChatGPT pode errar. Não confie cegamente. Está lá escrito. Então não confia. E outra, não usa os modelos de graça, que infelizmente é a realidade, tá? Paga lá o Pro, não usa o modelo de graça. Por quê? Pelo simples fato em que eles treinam as novas versões de IA deles com os modelos de graça. Então tudo está sendo conversado. Essas bilhões de pessoas que a gente viu no gráfico que usam o ChatGPT Free, esses dados estão muito provavelmente sendo treinados. No Pro, ele não vai treinar com os seus dados pessoais. Eu coloco minha mão no fogo nessa afirmação? Não coloco. Só tô falando. Mas é o que eles dizem, tá bem? É um contratinho que você assina, um termo que eles dão um cheque. Então você tem que trazer isso. E na tua vida profissional total você tem que trazer. Muito bom. Te ajuda com o básico desde vamos compor um e-mail, ou te ajuda com itens mais complexos, dizendo eu vou visitar este cliente, me traz todas as informações desse cliente. Eu vou visitar essa pessoa, o que essa pessoa gosta, o que você sabe sobre essa pessoa. A minha reunião é para tal e eu preciso convencer essa pessoa de tal caminho. Como é que eu faço? Esse é um baita debate legal que a IA pode ajudar. Muito bom, porque eu estava até me analisando para a gente fechar. Hoje eu uso mais cloud do que o WhatsApp. Para tudo na minha vida. Eu tenho agentes orquestradores ali dentro, assistentes para todas as áreas. Plano de vida, treino, alimentação, contabilidade, estratégia, que até viram... E aí é legal falar disso, porque realmente, antigamente, quando era o WhatsApp que mudava o comportamento das pessoas, hoje está sendo totalmente IA. Sim, é isso, assim. Não tem nada que a gente viveu na nossa vida, talvez, que seja igual à inteligência artificial. Quem pegou energia lá atrás, que nem está vivo, teve esse mesmo impacto. Porque isso mudou a dinâmica das pessoas. As pessoas não podiam trabalhar de noite. Exato. Porque não tinha claridade. Não tinha energia. Ia com um lampiãozinho lá, aquilo era ruim. De repente você começou a ter fábricas 24 horas porque a energia proveu isso. Então veja que é uma mudança de sociedade, uma mudança muito ampla. Não tem nada igual. Então você precisa trazer. E para a turma tech que me ouve, se é que tem aí, esquece, tá bem? A gente era brabo até antes do surgimento da tecnologia. A gente sabia a linguagem de programação e aí a gente era gênio. A Mari não conseguia fazer o que eu faço. Hoje a Mari consegue fazer o que eu faço. Eventualmente ela vai precisar de mim, um estágio do software dela. Mas aquilo meu sentimento que eu andava peito cheio na rua aqui, eu sou gênio. Eu sei falar com o computador, esquece. Caiu essa fricção. É fato. Hoje você gera com inteligência artificial software, ferramenta. Exemplo, você tem seu aplicativo em que você vai dar aula de alguma coisa... Constrói ele. Dá para fazer. Ferramentas como Lovable, como o próprio Claude, como o Replit. Eu posso listar aqui N para vocês, em que vocês podem fazer suas construções de sistema e software. O seu parceiro de inteligência artificial, onde ele puxa o chat GPT ali. A gente pode fazer de tudo. Essa pessoa nerdzona vai olhar para soft skill, então. Que é o que tu olha hoje, ou não? O que tu olha hoje, já que tu é o cara técnico fodão? O meu dia a dia é muito composto por hard skill. Porque eu sou aquele cara que diz para a empresa qual é o caminho que ela vai seguir em adoção de inteligência artificial. Portanto, eu tenho que saber disso. Sim. Mas eu ganho no soft skill.
Tem muita gente hard skill, que não tem a comunicação que eu tenho, que não tem o jeito de negociar que eu executo, que não tem o jeito de apresentar que eu faço e que perde porque só tem um hard skill. Então a turma tech nerd como eu tem que ser cada vez mais comunicador, tem que ter cada vez mais um bom poder de negociação, tem que ser cada vez mais humano. É engraçado isso. A gente está falando de inteligência artificial, máquina, robô. Fato. E o futuro é de fato quem consegue potencializar as skills humanas. Fato. Fechado. Acho que é isso. Acho que falamos tudo. Fica aí a sugestão agora para o nosso café filosófico. E se tiver gente engajando com isso aqui, a gente vai fazer. E o Tabosa vai ser responsável, inclusive, por dar uma palestrinha pra gente. Boa, eu puxo, a gente faz pauta. E daqui a 100 anos vão ler a respeito desse café filosófico e falar: olha o que esse grupo escreveu. Aqui era brabo. Olha o que eles projetaram e realmente aconteceu. Muito bom. Boa. Obrigada pela participação. Obrigado, Mário. Um prazerzão. Até a próxima. Valeu. Se você chegou até aqui, eu sei que você gostou desse episódio. E como esse, tem diversos outros no canal. Agora, aproveita para seguir se você está escutando a gente pelo Spotify. E se inscrever se você está pelo YouTube. E no Instagram, já aproveita e segue as nossas redes sociais. Eu te vejo por lá.